Amados irmãos, vamos abrir Josué. Vamos abrir Josué, capítulo 24, versículo 14 e o 15. Josué 24, 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com interesse, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu o Senhor. Num só versículo nós temos duas colocações de servir o Senhor. Isso é a parte prática da vida cristã, que não existe uma grande teoria sem a prática. Ele continua: porém, avalie se vos parece mal servir ao Senhor, novamente servir ao Senhor. Escolhei hoje essa palavra para o povo de Deus. Ele não vai fazer isso para o mundo, porque o mundo não vai escolher jamais. Primeiro que quem nos escolhe é Deus, quem nos chama a Deus, quem nos busca é Deus, e quem nos salva é o próprio Senhor. Agora, para o seu povo salvo, que sair do Egito, tirar do Egito pela mão poderosa de Deus, e na terra de Canaã, onde eles entraram, no final da vida de Josué, ele faz essa colocação aqui. Ele diz que Abraão, ele percorreu desde Dan até Berseba, toda a Canaã, colocando justo que Canaã nada mais do que para nós, na realidade espiritual do Novo Testamento, são as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Se você quiser saber mais, Efésios 1-3 fala dos tesouros que nós temos em Cristo Jesus, ou as heranças que nós temos em Cristo Jesus, ou a posição que Cristo nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas se você for ver Efésios, no capítulos 4, 5, 6, ele já fala do andar, que é a vida de resposta àquilo que Deus fez. Aí ele diz assim, continuando: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, prestem bem atenção. Se vos parece mal, se isso não é bom, se vocês acham que isso aqui é pesado, se vocês acham que isso aqui é muito difícil, se vocês realmente não querem, escolhei hoje a quem servais. Se você vai servir a você mesmo e seus próprios caminhos, e quando nós servimos a nós, nossos próprios caminhos, entra a idolatria, são os deuses, ou serviremos a Deus. É interessante que essas colocações são feitas no Velho Testamento. Ontem também Elias chega diante do povo e diz: até quando vocês vão coxear, vocês vão cambalear, vocês vão claudicar entre Deus e Baal? E você vai dizer assim, irmãos Isoldo, nós não temos isso. Sim, temos. E nós vamos ver, meus irmãos, hoje de manhã, nós vamos terminar com Josué, amanhã, se Deus quiser. Mas nós vamos ver que existem substitutos na nossa vida. E os substitutos são pequenos deuses. Tudo aquilo que nós trocamos pela vontade de Deus para fazer a nossa vontade são substitutos. E todos nós temos. Aí ele continua dizendo: escolhei hoje a quem servais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele faz essa colocação aqui, que é, meus irmãos, dentro de uma vida conjugal, uma vida familiar, é a autoridade humana.
autoridade do marido. Qual é o maior problema familiar que nós temos hoje dentro da Assembleia e nas famílias? O homem. Não são as mulheres. Primeiramente são os homens. Nós vamos ver justo isso, de modo prático. E ele diz assim, Mas você fala assim, mas Oswaldo, meu marido ele não é crente. Aí não tenha dúvida nenhuma que a mulher vai falar, eu e a minha casa nós vamos ser Deus. Porque ela é salva pela graça de Deus. E ela deve assumir não a responsabilidade do marido, mas espiritualmente ela deve assumir a autoridade dentro da palavra de Deus, em relação ao seu marido e à sua casa, à sua família. Ele diz, eu e a minha casa. A casa aqui, meus irmãos, não é nada imóvel. Móveis são a família. Serviremos ao Senhor. Só para você ver o contexto de tudo isso aqui, quando você entra para Juízes, no capítulo 1 e 2, você vai ver que essa geração de Josué e Caleb morreram. A próxima geração nem conheciam, os filhos nem conheciam mais Deus. Isso vai se perdendo, porque aqueles outras pessoas, os filhos dos filhos dos filhos, foram esquecendo do Senhor, de temer a Deus, servir ao Senhor e ter a Ele como o único Deus da sua vida. Então, por isso ele faz essa colocação aqui tremenda, diz, a quem vamos servir? Se você ver no capítulo 23, 24, tem 17 vezes a palavra servir. Por quê? Porque amar a Deus, amados irmãos, não é uma teoria. O amor traz serviço, obediência. Do mesmo modo que amar a esposa traz obediência. Do mesmo modo que amar o marido traz obediência e servir. Amor é servir. A palavra de Deus é clara. Esse povo honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Quando no coração, nosso maior tesouro não é Cristo, o amor a Cristo, a devoção a Cristo, as nossas mãos, os nossos pés não vão servir e não vão andar na palavra de Cristo. Vai ter uma consequência. Mas, meu amado irmão, Deus tem um plano para nossa vida. Deus é tão tremendo que Ele chama eu e você para termos uma vida que espelhe, que glorifique a Deus. Tanto é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Preste atenção, o centro não é a felicidade da sua esposa e do seu marido. O centro é satisfazer a Deus. Se você está satisfazendo a Deus, fatalmente seu marido e sua esposa estão sendo abençoados. Mas não inverta. Não inverta isso. Então Deus quer o melhor. Deus tem um plano para mim e para o seu. E o plano de Deus é melhor. É interessante, meus irmãos, que Deus tem um plano melhor para a minha vida em todos os aspectos. Mas nós escolhemos os planos paralelos, substitutos à palavra de Deus. Por isso que nós, muitas vezes, nós não temos, amados irmãos, o reflexo dentro do nosso lar em relação aos nossos filhos. Daquilo que o Luiz disse, é tudo a graça de Deus, somente a graça de Deus. O Luiz falava assim lá em casa, eu não quero ser como meu pai, eu vou ficar indo na comunidade, eu quero investir na minha família, eu não vou, como se estivesse perdendo tempo. Ele falava isso. Eu nunca vou ser como meu pai. Essa é a colocação. Então, irmãos, mas Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Finque o pé na palavra de Deus. E haja, não como um perfeito pai e perfeita mãe, mas pais
perfeitamente salvos pela graça de Deus, que amam o Senhor Jesus e que eles querem glorificar a Cristo, não por causa do seu lar, por causa de Cristo. E o seu lar será, imediatamente, receberá o reflexo da sua vida com Deus. Senão, amados irmãos, todo o nosso conhecimento bíblico, todo o nosso blá 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 não resolve absolutamente nada. O que as pessoas estão procurando, e Deus está procurando na vida pessoal, conjugal, familiar, na igreja, é o testemunho de Cristo. Está vendo que ele fala? O testemunho, você já sabe, vocês já estudaram a Bíblia, estão conhecendo muito a Bíblia, mas cadê o testemunho? Só que no caminhar foi se perdendo o plano de Deus. O plano de Deus em relação a Cristo como centro, a glória para Cristo e toda a nossa vida de devoção a Cristo foi se perdendo. E com isso também a família foi perdendo os valores cristãos e as prioridades cristãs dentro da convivência do lar. Amados irmãos, a maior escola que nós temos é dentro de casa. Se você quiser saber como é que é os votos, pergunta para minha esposa. Casa, nossa casa, é a maior escola onde nós vamos desenvolver o que nós temos aprendido, o que nós temos visto em Cristo Jesus. É dentro de casa. Primeiro nós temos que aprender a Cristo. Se nós aprendemos a Cristo, amados irmãos, fatalmente vai haver um reflexo de Cristo em nossas vidas. Se nós temos ganho de modo crescente a visão de Cristo, e sendo transformado de glória em glória a sua própria imagem pelo Espírito Santo de Deus, essa imagem deve refletir dentro de casa. Por isso o texto que foi lido, aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que guardam a palavra de Deus, não é aqueles que conhecem. Claro, primeiro você tem que conhecer, mas o conhecimento sem o testemunho, sem uma vida crescente parecida com Cristo, expressando Cristo, é um vazio. E vou dizer uma coisa, torna-se uma coisa, um empecilho para o Evangelho e até para os filhos. Porque aquilo que nós falamos não é aquilo que nós estamos querendo viver. E isso, se não houver esse reflexo, as pessoas falar, isto é ser cristão? Então não quero. Isto é ser um marido cristão? Não quero. É isto ser uma mulher cristã? Eu não quero. É isto ser um filho cristão? Eu não quero. Porque não é diferente do mundo. E tem muita gente no mundo que vive muito melhor do que os cristãos. Então, amados irmãos, houve na história, foi se perdendo o plano de Deus. Agora, por que se perde o plano de Deus, amados irmãos? Porque o povo de Deus deixou de crer na palavra de Deus. O povo de Deus deixou de crer na palavra de Deus. Nós crescemos na igreja de Brasília. A palavra de Deus é a única regra de fé que prática. Não é isso? E é mesmo, deveria ser, mas não é só fé, fé sem a prática. Abel, ele creu, por isso ele tomou uma conduta, ele chegou até Deus através do sacrifício. Então você vai ver, Noé, Deus fala e ele obedece, uma vida de fé. Abraão, Deus fala, ele sai de lá e caminha uma vida de fé e prática. Todos eles, amados irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que diz que permanece na minha palavra deve andar como andei. 1 João capítulo 2, versículo 6. O desafio, amados irmãos, meu e seu, dentro do nosso lar, é o testemunho. E nós vamos ver que nós temos perdido a centralidade de Cristo nesse caminhar, porque nós estamos substituindo. A nossa vida de fé deve ser uma vida de desconfiança de nós mesmos. Não confie em você. Não confie nos seus sentimentos. Não confie no seu coração. Não confie na sua mente.
Não confie nos seus próprios propósitos. Não confie. A Bíblia diz que nós devemos confiar em Cristo, na sua palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. O que nós temos feito? A fé esfriando, o plano de Deus nós vamos deixando de lado, e nós começamos a confiar em nós. Vamos fazer desse jeito que dá certo desse jeito. Não dá. Deus tem um modelo para tudo. Vai construir o tabernáculo? Está aqui o modelo celestial. Vai construir o templo? Está aqui o modelo. Você quer um templo celestial, uma vida celestial? Está aqui o modelo, meu filho. Tudo tem um modelo celestial. Só que acontece, Deus o tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas irmão, tudo aqui deve estar sendo separado daquele outro que nós vivemos. Por isso, 2 Coríntios 5, 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas, as velhas do outro reino. Agora o novo é do reino do Filho do seu amor. Nós temos que aprender a viver. Viver uma realidade celestial aqui na terra. Só que, amados irmãos, a Bíblia diz: não confia na sua própria visão e entendimento, diz a palavra de Deus. Confia no Senhor e Ele dirigirá, Ele guiará, Ele apontará, endireitará os seus caminhos. Então hoje é assim: a vida conjugal eu creio que é assim, não vou fazer assim. A vida com tratar o marido e a mulher é desse jeito, é assim. Os filhos, eu faço assim. Eu vejo na televisão, eu ouço na escola, leio livros totalmente contra a palavra de Deus, e eu quero dirigir a minha vida fora da palavra de Deus. Nós falamos N vezes aqui. Não sei como fazia, mas fazia. A mãe de João Wesley tinha mais de 12 filhos. Era uma hora do dia, ela colocava um lençol na cabeça, e os filhos falavam assim, e um cuidava do outro, o maior cuidava do menor, tinha a responsabilidade. A mãe está falando com Deus, ninguém comprou. Está vendo, irmãos? Nenhum se perdeu, todos eles foram redimidos. Ouse, amados irmãos, crer no Senhor Jesus. Ouse não confiar em você. Ouse obediência em todas as áreas. Ouse obedecer. E nós vamos ver, amados irmãos, a manifestação da glória de Deus na vida conjugal, na vida familiar. O problema, amados irmãos, é que nós não temos ousado. Nós perdemos a visão de ter uma submissão incondicional a Deus. Eu vou ser submisso ao meu marido se ele fizer isso. Eu vou amar minha esposa se ela fizer isso. É incondicional. Bíblia você não discute. E nós vamos ver o que a Bíblia diz. Para nós, amados irmãos, no plano geral, ganharmos uma mente renovada, porque a mente que nós é uma mente velha. Nós temos que ganhar a mente de Cristo. E a mente de Cristo, amados irmãos, é: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados para a revelação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 2,5 diz: tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. Olha a mente de Cristo. Como Deus não teve usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, se humilhou, se encarnou, foi servo, obediente, morto de cruz. Essa é a mente de Jesus. A mente de Cristo convém que ele cresça e que ele diminua. Não há reconciliação, não há vida prática, meus irmãos, se não houver renúncia de nós mesmos e crer na palavra de Deus, que Deus vai operar na hora dele, no momento dele, para a glória dele. Ele vai operar em nossas vidas, na sua vida. Então é uma vontade rendida a Cristo.
da palavra de Deus. E é aqui que nós vamos entrar nessa manhã. Você crê que a palavra de Deus é inerrante? Você crê que a palavra de Deus é o melhor para a minha vida e sua vida conjugal, sua vida familiar? Então por que nós não obedecemos? Que no fundo nós cremos que os nossos caminhos são melhores que o caminho de Deus. Por que nós nos rendemos a Deus? Porque existe um ego que está no trono. Não é Cristo. Podemos falar, Cristo é o centro, e tudo isso é maravilhoso, deve ser. Mas quem está no centro é o ego. Se o centro está o ego, amados irmãos, um lar que deveria ser um lar, com todas as dificuldades, deveria ter uma expressão de Cristo, é uma expressão daquele que não é de Cristo no nosso lar. E como é que vai impactar o mundo? Como é que nós vamos impactar nossos filhos? Não é pelo que nós falamos, é pelo aquilo que nós fazemos. As nossas atitudes vão impactar nossos filhos. E as nossas atitudes devem estar condizentes com a palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é inspirada? Que a palavra de Deus é soprada? E quando você lê a palavra de Deus, quem está falando? É Paulo que está falando? É Davi que está falando? É Deus que está falando. E por que nós não cremos no que Deus está falando? Por quê? Então a palavra de Deus é inspirada? Sim. 2 Timóteo faz aquela colocação tremenda da palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu falei para os irmãos que eu queria ser muito prático, porque a Bíblia é prática, é interessante. Na Bíblia é assim: existe um ensino, para você solidificar no ensino, depois você tem o quê? A prática. Tem o ensino e a prática. Olha o que diz o versículo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer, soprada por Deus. Não é inspiração. Quando a pessoa fala assim, vou escrever um livro, eu tive uma inspiração, vou escrever um livro. Você teve a inspiração. Você escreveu o que está na sua mente. Mas aqui não. Essa palavra aqui é soprada. É Deus soprou nos ouvidos desses homens para escrever. E eles simplesmente escreveram pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi soprada, amados irmãos. Não é essa palavra inspirada. Agora eu pergunto para você. Será que nós cremos que a palavra de Deus é inerrante? É inspirada por Deus? Então vamos julgar isso aqui na prática. Bom, se a palavra de Deus é inspirada e é inerrante, nós vamos ver, é inspirada por Deus, Deus está falando conosco. Então por que nós somos tão resistentes à palavra de Deus? Por que Deus manda? Deus aconselha. Nós estamos estudando lá no céu. Se Deus quiser, não. Outro domingo, vamos terminar, entre aspas, aquele texto. Mas, por quê, amados irmãos? Que se nós sabemos que a palavra de Deus é soprada por Deus, não foram homens que escreveram. Deus usou a mão do homem, muitas vezes não foi nem a mão de Paulo, por exemplo, foi outra pessoa que escreveu. Paulo redigiu. Paulo estava quase certo. Ele disse que a palavra de Deus é útil para quê? Ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. E ele faz essa colocação para eles, a fim de quê? Com o propósito. O bem. E o bem de Deus, amados irmãos, é a glória de Deus. O bem de Deus é a satisfação de Deus. O bem de Deus é ver filhos e filhas conformados ao seu próprio filho. E o seu filho o que? É amor, ele é humilde, ele é manso.
irmãos, a Escritura é inspirada. Segundo, essa sequência eu peguei do irmão que estava ouvindo. Foi muito precioso para mim. A Escritura é inerrante. Por quê? Vivemos cada vez mais, isso não foi agora. Qual foi a tática de Satanás? Você tinha Adão, Deus no meio, o centro e Eva, certo? O que Satanás fez? Eva, Satanás e Adão. Tirou a autoridade do marido e colocou Satanás no meio. E nós sabemos o que aconteceu. O que Satanás está fazendo? A mesma coisa. Tira a autoridade do marido, a maioria dos maridos, eles são omissos. Ele vai fazer o quê? Ele vai verter. Ele vai colocar a mulher como autoridade. E Satanás que está no meio. E depois Adão. E tem feito devassa no meio evangélico, nas famílias. Não cremos. Adão não creu, amados irmãos, na inerrância da palavra de Deus, na autoridade de Deus, na fidelidade de Deus. Ele não creu. Não é diferente de hoje. Então ela é inerrante, amados irmãos. A palavra de Deus, ela é inerrante. Tudo que Deus disse na sua palavra se cumpriu e continua se cumprindo e vai se cumprir. Se a palavra de Deus é inerrante, por que é que eu fico com os meus conceitos errantes para dirigir a minha vida conjugal, familiar, na assembleia, no mundo? Porque nós colocamos no trono nós mesmos. O homem foi feito para ser governado por Deus. O homem tirou Deus do governo e colocou ele mesmo. Então eu governo minha vida. Eu que digo se está errado ou está certo. Por isso que nós temos hoje praticamente 100% dos seminários são liberais. Não creem na inerrância da palavra de Deus. E eles estão escrevendo uma outra Bíblia. E uma boa parte do mundo evangélico está crendo. E muitos falsos pastores que estão recebendo. É inerrante. O dia que você falamos que a palavra de Deus é errante, esquece a palavra de Deus. Você não está dizendo só que a palavra de Deus é errante. Você está dizendo que Deus não é fiel, que Deus não é santo, que Deus não é perfeito. Por isso Satanás vai dizer assim: é assim que Deus disse? Faz uma pergunta. Por isso no mundo hoje, mulheres sendo submissas ao vosso marido no Senhor. É isso que Deus disse? É isso que Deus disse. Maridos, amai sua esposa como Cristo amou a igreja. É isso que Deus disse? É isso que Deus disse. Não é outra coisa. E Deus não é tolo para falar aquilo que Ele não vai capacitar você. Se você se render a Ele, ter uma vida de submissão, obediência a Ele, Ele vai capacitar você. Vai falar isso no mundo evangélico hoje. Esquece. Porque a Bíblia, presta atenção, você pode rasgar a Bíblia, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode pegar a Bíblia e jogar no lixo. Você pode pegar o maior diamante e jogar no chiqueiro de porco. Ele continua sendo diamante. A Bíblia é inerrante. É a palavra de Deus. E quando Deus fala eu e você, nós deveríamos temer e tremer diante da palavra do Senhor. Terceiro, ela é infalível. Então a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. A Bíblia diz: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas quando Deus dá um novo
diz assim, a todos que, diz assim, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olhe bem a vida, meus irmãos. Pode pegar o maior miserável pecador como você, mas a hora que somos chamados, eleitos pela graça de Deus, o Espírito Santo toca o nosso coração. Deus é infalível. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. O Salmo 119 foi lido. Aí, ele faz uma colocação aqui no versículo 9, ele diz assim, de que maneira poderá o jovem, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Isso quer dizer o quê? Creia e viva a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, não é coisa morta, meus irmãos. Ela é viva. Tudo quando Deus fala, acontece. Tudo está vazio, sem forma, havia um abismo, estava em trevas. Deus diz, haja luz, houve luz. Autoridade da palavra de Deus. E nós precisamos crer, amados irmãos, nessa autoridade da palavra de Deus. Ouse, marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ouse, esposa, ser submissa ao seu marido em tudo. Em tudo. Desde que eu não contraria a palavra de Deus. Por exemplo, o marido não quer congregar. A mulher deve congregar? Não. Claro que deve. Por quê? O congregar está acima do marido. Você está vendo? Porque nós usamos. Quarto, ela é interpretável. Isso quer dizer, você olha aqui e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você interpretar alguma coisa? A própria palavra de Deus, Ele fala para mim e para você, Ele diz assim, olha, se o Senhor unificar a casa, então o trabalho que edificam. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tudo lhe vai bem. Precisa interpretar, precisa crer, viver. Deixe Deus fazer. Elas são indispensáveis. O que Jesus disse, quer ver, repetiu, Deuteronômio 8, o que Jesus disse para Satanás? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está entendendo? Por isso você vai falar para Timóteo, prega a palavra, sofra pela palavra, persevere na palavra, não deixe a palavra. A palavra de Deus, amados irmãos, é uma pessoa, é o verbo encarnado em Cristo. Não deixe. É Deus falando comigo, com você. Então, tudo que nós lemos na palavra de Deus, amados irmãos, a pessoa vai dizer, a minha vida não vai para frente. Não vai mesmo. Vai mesmo. Quando você vai construir uma casa de 2 andares, você começa pelo andar de cima ou de baixo? Você é um tolo, né? Muitos são tolos. O andar de baixo é o fundamento. O andar de baixo é a rocha. É os fundamentos da vida cristã. O andar de baixo. Se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, você pode construir o que você quiser, vai cair. Porque há problemas, aflições, tristeza, perseguições, ventanias, tempestades, claro que há, em todas as casas. Mas qual a diferença entre uma era e outra? É o fundamento. Quantos estão querendo construir o segundo andar sem ter o primeiro? Aí casa 1 ano, 2 anos, 3 anos morando, a casa caiu. Primeiro fundamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o fundamento. Depois, ao teu próximo.
foco central, amados irmãos, da casa de Deus é a glória de Deus. O que me deixa mais triste quando de um modo ou outro eu ofendo minha esposa é a glória de Deus. Depois a minha esposa. O que mais entristece é entristecer a Deus. Depois entristecemos o próximo. Por quê? Porque está em jogo a glória do nosso Deus. Amados irmãos, terminando aqui em 7 colunas, vou falar rapidamente sobre 7 colunas da casa, que eu e você precisamos prestar atenção. E à noite nós vamos falar sobre mais outras 7 colunas. Isso está em Provérbios. Vou lá em Provérbios. Provérbios capítulo 9, versículo 1. É de um modo muito prático, amados irmãos. Eu creio que, amados irmãos, quantas conferências se faz hoje no Brasil? Quantos estudos sobre família você tem? Quantos livros bons sobre família tem? Tem um monte ruim, mas tem livros bons sobre família tem. E principalmente, quanto nós temos aqui? Totalmente. Qual o problema? O problema está em substituto. O problema, meus irmãos, que nós não queremos levar a cruz. Nós queremos descer a cruz. Quando eu não perdoo meu cônjuge, eu desci a cruz. Porque na cruz é perdão. Quando eu não reconcilio, eu desço na cruz. Porque na cruz é a reconciliação. Quando, amados irmãos, eu rejeito a palavra de Deus, eu desço da cruz. Porque na cruz, Jesus cumpriu plenamente a palavra do Pai. Prestem atenção, amados irmãos, substitutos. Substitutos. O mundo quer dar substitutos. Por isso que o mundo faz isso, dia das mães, dia dos pais, dia do namoro, dia do casamento. Está errado. Não é normal. Substituto. Quando é que é o dia dos pais? Não é que é o dia do aniversário de casamento? Quando que é, irmãos? Aí no dia de aniversário, uma flor, está errado. Mas aí o marido é maravilhoso. E vice-versa. O mundo faz coisa de substitutos. Substitutos, irmãos. Desça da cruz. Não foi isso que eles falavam para Jesus? Desça da cruz. Todas as vezes que eu e você negamos a cruz de Cristo, na sua maravilha, na sua grandiosidade, nós estamos colocando substituto. Provérbios 9 diz: a sabedoria construiu a sua casa, ergueu, lavrou as suas 7 colunas. Como é que ele vai construir a casa? 7 colunas. Colunas fala do testemunho. Por isso Jesus é pedra da esquina. Ele é pedra angular. Ele é o renovo. Nada que você construa sem Cristo ser a base vai cair. Vai ruir. E aqui, amados irmãos, a primeira delas eu gostaria de enfatizar, e aí estão os jovens, alguns. A primeira delas é: ambos os pais conhecem Cristo como Salvador. Jovem vai casar? Case com quem ama o Senhor. Deus pode ter misericórdia? Pode, mas a grande maioria dos casamentos, eles vão ter um grande problema. Vai pensar em se casar, a primeira coisa, ora ao Senhor, busca o Senhor, para que Deus mande um filho dele, uma filha dele, para se casar. Segundo, amados irmãos, o senhorio de Cristo reconhecido em suas vidas.
evangélico de cheio, inclusive a Assembleia. Nossa Assembleia. Pega de cheio. A ordem de Deus no lar. Nós vamos falar sobre isso, sobre a cruz, mais na frente. A ordem de Deus é mais no lar. Deus deu ordem, Deus colocou em ordem. Não é que um é melhor ou outro é pior. Ordem. Você trabalha numa firma, tem ordem. Júlio, você trabalha numa firma, você tem seu chefe? Não tem? Ele é diferente de você como homem? Não. Mas ele tem autoridade. Nós aceitamos tudo isso aí fora. Quando Deus fala sobre isso, nós aceitamos. Então não há uma autoridade, amados irmãos, uma ordem. O que acontece na maioria dos casamentos? Desordem. A mulher querendo pegar a posição do homem, o homem deixando a posição dele para a mulher, uma omissão. Então há uma desordem. Então a ordem são fundamentos dentro da nossa casa. Amados irmãos, a Bíblia diz assim, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Quer dizer que a mulher é acéfala? Claro que não. Ele está falando sobre função e ordem. Deus colocou uma ordem, mas a Bíblia não é soprada, a Bíblia não é infalível, não é inerrante, não é a palavra de Deus. E por que não creio? Porque você não quer submeter-se a Deus. Se a mulher não se submete ao marido, ele não está submetendo a Deus. Se o marido não está amando a sua esposa, não está submetendo a Deus. Leitura da palavra de Deus e oração são práticas regulares, amados irmãos. Eu não quero que você manifeste nada, mas você mulher, você marido, regularmente vocês sentam, estudam a palavra de Deus e oram em cima dela. Existe um amor mútuo e um respeito da esposa para com o marido para com a esposa. Respeito, amor mútuo. Todos esses fundamentos, eles vêm de uma fonte única, permanecer na videira. Nós somos os ramos. A comunicação. E esse é umas áreas que nós, como homens, mais erramos. Comunicação. Conversar. Segundo, entender que a esposa é emocional. Nós temos dificuldade nisso. A tolerância e perdão. Irmãos, essa última frase aqui, se você for ver, uma boa parte dos casamentos estão aqui. Não há tolerância. Por quê? E não há perdão. São fundamentos da vida cristã. Amar a Cristo, conhecer que Cristo é o Senhor e viver no senhorio de Cristo, submissão a Ele. Uma ordem que Deus deu. Deus colocou a ordem, mas eu não creio. Como disse o pastor, nem dizer que é pastor, é meio difícil, mas ele falou assim, Paulo é muito machista. Eu falei, então você discuta com o Espírito Santo. Foi ele que escreveu. Irmãos, Deus que é o melhor para mim e para você. Por que vivemos um casamento pior? Porque Cristo não é ouvido. Cristo não é amado, Cristo não é adorado, Cristo não é obedecido. Como é que nós vamos colher frutos de uma obediência se nós vivemos na desobediência, a infalibilidade da palavra, a autoridade, a inerrância, a operabilidade da palavra de Deus, e é Deus falando comigo e com você? Esse, amados irmãos,
pela graça e misericórdia de Deus, você tem 7 pilares. Tem outros 7 pilares aqui em Provérbios. Vou só citá-los, os irmãos aí em casa. A casa que a sabedoria constrói tem 7 pilares. Por que 7, irmãos? Porque 7 é perfeição. Qual é? Ela é caracterizada por sacrifício. Olha o versículo 2 de Provérbios 9. Abateu os seus animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua casa. Sacrifício. Sacrifício agradáveis a Deus no nosso culto espiritual. É lábios que professa o seu nome, mas lábios que professam o nome que emanam de um coração. Romanos 12 vai dizer: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício. Isso quer dizer entrega. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer, que Ele use a sua faca de 2 gumes, sua adaga em nossas vidas, dividindo em nossas vidas aquilo que é dele, aquilo que não é dele. Isso fala da casa que exala o cheiro, meus irmãos. A gente sabe que o sacrifício para Deus tinha que exalar um aroma agradável a Deus. Mas se há, amados irmãos, a entrega, a renúncia da nossa própria vontade e uma mente renovada continuamente, nós vamos experimentar qual será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Haverá um perfume, um bom perfume de Cristo. Você sabe o que é o bom perfume de Cristo? São os frutos do Espírito Santo: amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio. É o bom perfume de Cristo. Ele diz: misturou o vinho. Aqui o texto, segunda parte, misturou o vinho. Vinho é uma figura da alegria. Amados irmãos, nossa vida, nossa família deveria ser um local de alegria. Tristeza todos vamos ter, no mundo passar por aflições, tem bom ânimo, mas mesmo assim, gratidão e alegria a Deus. O vinho fala do gozo e satisfação nele mesmo, é interior. Nós expressamos o nosso interior. Muitas vezes a gente olha para o nosso cônjuge e fala assim: você não está bem, porque está expressando que não está bem. E é verdade, o nosso interior não está bem. Há coisas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Segundo, o azeite é o Espírito Santo em nossas vidas, e o Espírito Santo é que dá testemunho e capacita eu e você a sermos testemunhos de Cristo. E o terceiro, amados irmãos, é o pão, é que nos alimenta, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala muito bem sobre isso, e significa que é uma casa feliz. Por quê? Onde Cristo é a nossa vida, onde Cristo é a nossa mente, onde Cristo é o nosso modelo, onde Cristo é a nossa provisão. Irmãos, isso daqui não é palavra de Deus vazia. Deus não tem encontrado corações e erra em nossas vidas, porque nós estamos deixando Ele do lado de fora. Eu gostaria de deixar para a noite, mas, meu amado irmão, você tem o temor de Deus, é o princípio de sabedoria. E o que é temer a Deus? É saber tudo sobre Deus? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos práticos. Segundo, a palavra de Deus. Irmãos, isso é fundamental. Maridos que não estudam a Bíblia, que não oram, vou dizer uma coisa: é um fracasso em casa, e é um fracasso com seus filhos.
Como é que seus filhos vão ver que o pai e a mãe estão buscando a palavra de Deus para conhecer a Deus, para buscar sabedoria, para conduzir o lar, o casamento dentro do que Deus quer para nossas vidas? Verdade é que nós tomamos decisões porque nós perguntamos: Deus, é isso que o Senhor quer? É a prudência, meus irmãos. Nós devemos ser homens e mulheres prudentes, agir com sabedoria. É o conselho de Deus. Conselho. Olha o que esse conselho está aqui. Os outros não estão entendendo, então procure homens e mulheres de Deus para ser aconselhados. E eles vão abrir a Bíblia. Nós não temos outro conselho a não ser a palavra de Deus. A humildade de reconhecer que não sabe tudo e que depende tudo da graça e misericórdia de Deus e também dos irmãos. É a salvação em Cristo Jesus, corpo, alma e espírito. E final, amados irmãos, é uma vida de disciplina. Falta disciplina. Homens e mulheres que estudam a Bíblia e que oram. Disciplina. Se sabe, os concorrentes, um deles chama-se trabalho. Satanás sabe como mexer. Se lembra quando Moisés foi lá, Êxodo 5, deixa meu povo ir. Aí o faraó falou: bom, eles estão tendo tempo para pensar em Deus, eles estão tendo tempo para buscar a Deus, eles querem ter tempo para ir andar 3 dias no deserto para servir e sacrificar a Deus. Vamos dar mais trabalho para eles, vamos cansar eles. E não é isso, meus irmãos. As pessoas chegam e eu estou morto de cansado. Mas disposição para trabalhar tem. Mas disposição para sentar e ler a palavra de Deus e orar não tem. Você está entendendo? Porque nós achamos que o nosso trabalho é que sustenta a nossa vida. Quem sustenta a nossa vida é Deus. É Ele que sustenta. Você pode ganhar muito e viver uma miséria. Você pode ganhar pouco e ser rico. Porque você tem sabedoria. E Deus dá sabedoria para você lidar com o dinheiro. Para você fazer o que é certo. Você está entendendo, irmãos? Cuidado com os concorrentes. A família é tremendamente atacada. Mas não é ela a primeira atacada. Quem é atacada é a Bíblia. Mudando conceitos de Deus, a ordem de Deus, a soberania de Deus, a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra, a centralidade do Espírito Santo, uma vida plenamente dependente de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos aprender isso, precisamos viver isso, e que Deus tenha misericórdia de você. Deus não vai tomar atitude que é sua, não vai. Ele vai te orientar, mas ele não vai tomar. Josué vai dizer: eu, está vendo o que você está fazendo? Adorando deuses e tudo mais. E quando ele diz que eu e minha casa servirão ao Senhor, ele está dizendo: olha, vocês estão servindo o seu Deus, a sua casa vão quitar. Agora eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Começa por onde? É interessante, né? Eu via muito isso. Os pais levavam os filhos para a escola dominical e eles não iam. Um negócio assim interessante. São coisas que, irmãos, você é o exemplo. Eles vão olhar para você. Filhos, você lê a Bíblia. Ele vai: pai, eu nunca vi você ler a Bíblia. Mãe, fala: você precisa ler a Bíblia, você precisa obedecer a Deus. E fala assim: mas pai, mãe, vocês não obedecem a
Se querer